Hoje é dia de comprometimento. Hoje é dia de dar palpite na Copa do Brasil. Vou aqui analisar os duelos das quartas de final e dizer o que eu acho que vai acontecer na sequência do campeonato, na sequência dessa Copa do Brasil, com muitos clássicos nessas quartas de final. Então já vai deixando o like, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando também os seus palpites. Não vem me copiar. Se você tiver os mesmos palpites que eu, manda logo agora. Não deixa pro final do vídeo, já vai deixando tudo que tu acha aí nos comentários. Pra gente no final também fazer aquela brincadeira, né? Quando passarem os jogos de volta e a gente tiver os semifinalistas definidos, a gente já voltar aqui nos comentários do vídeo e ver quem acertou mais. Então, manda aí a tua opinião, deixa teu like, se inscreve no canal e vamos nessa! Bora palpitar, bora falar de Copa do Brasil. O primeiro jogo que vai rolar é o jogo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? E o Atlético Mineiro é um time que tá num momento um pouco mais organizado, um pouco mais, né, um pouco menos problemático, um pouco menos caótico do que foi várias vezes nos últimos anos, mas ainda assim eu vejo uma discrepância muito alta para o seu rival. O seu rival Cruzeiro hoje é um dos melhores times do Brasil, é um time que fez 3 jogos contra o Flamengo, que costuma ser também um dos melhores times do Brasil, e 3 jogos equilibrados. Acabou sendo eliminado da Libertadores, mas venceu no Brasileirão, empatou no Mineirão na Libertadores também. Então foram 3 jogos, uma vitória para cada um empate. E aí, pra mim, o Cruzeiro, ainda mais com o treinador que tem, com o elenco que tem, comparado com o Atlético, na prática você vê em absolutamente tudo o Cruzeiro tá na frente. Então, acho que passa o Cruzeiro no Clássico Mineiro, que vai ser o primeiro, então possivelmente possa ter vídeo aqui também analisando o jogo. Vamos ver aí nos próximos dias, mas meu palpite é que passa o Cruzeiro elimina o Atlético Mineiro, porque tem um dos melhores elencos do Brasil, tem um dos melhores treinadores do Brasil, que é o Arthur Jorge, e tem, somando tudo isso, um dos melhores times do Brasil. Santos e Palmeiras, aí vai ser minha cota zebra aqui, tá? Eu sempre que vou pros palpites, eu sempre tento colocar um palpite em que o favorito não passa, porque na prática isso é realista, né? Futebol é assim, geralmente tem surpresas, então a minha aposta de surpresa seria o Santos eliminando o Palmeiras, porque eu tô com esse feeling. No final sempre vai ser feeling. Palpite é feeling, né? Palpite não tem um nível de análise ali, mas você pode também analisar tudo e mesmo assim querer palpitar no que vai contra a sua análise, porque palpite no final das contas é só um palpite, não quer dizer nada. E eu vou de Santos, porque eu acho que o Santos tem como, eu acho que o Neymar tem capacidade, por exemplo, de botar esse jogo debaixo do bolso, ainda mais com tanta história, né, de negócio de gramado sintético. Se ele entrar no campo, pra mim, ele vai entrar muito motivado pra calar a boca de muita gente. Então, acho que pode ser que o Neymar seja importante. Acho que tem capacidade pra isso, ele vem mostrando isso, inclusive. Mas o Palmeiras, querendo ou não, é um time melhor. Então fica difícil pro Santos. Mas, na minha opinião, eu vou palpitar que dá Santos sim. Santos que vai possivelmente colocar pressão em cima de Abel Ferreira de novo, né? Se eliminar o Palmeiras, porque pra mim, Abel Ferreira inclusive não deveria nem ser técnico do Palmeiras mais, eu já teria não renovado do ano passado para esse. E isso é um motivo também, né? Um motivo que faz com que eu acredite que possa ser que a zebra passe, porque se é o lado do Atlético contra o Cruzeiro, eu poderia ter escolhido esse também como o palpite da minha zebra, mas o time é treinado pelo Arthur Jorge, com um trabalho tão bom como está sendo, e eu acho que não boto essa fé. Eu confio no que está acontecendo no Cruzeiro. Eu sinceramente não confio no que está acontecendo no Palmeiras, pro nível que o Palmeiras quer. Ou não sei se quer, mas que deveria querer, pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, mas ao mesmo tempo mantém o Abel Ferreira por tanto tempo ganhando o Campeonato Paulista, e olha lá, mostra que talvez não quer tanto assim também, né, Marquinhos, né? Então
na minha opinião, é meio que esse o contexto mesmo. Eu acho que eu vou escolher uma zebra, e a zebra é o Santos, porque eu vejo o Palmeiras com o Abel Ferreira com mais potencial de ser quem sofre uma zebra. Como sofreu ano passado pro Corinthians. E como sofreu em outros anos, né? Contra o Flamengo, querendo ou não foi, mas caiu cedo, oitavas de final. Então, Palmeiras com aí, enfim, aí voltando mais, eu realmente não vou ser oportunista, porque aí na época o trabalho era bom. Num ano em que o Palmeiras é eliminado pro CRB na Copa do Brasil, ele é campeão da Libertadores. Então, não é que eu só acho que tem que sair porque perdeu pro Corinthians ano passado e pode perder pro Santos esse. Não. Eu acho que é o contexto geral. Se acontece um acidente, beleza, mas tá virando padrão. São alguns anos em que se ganha Campeonato Paulista e olha lá, pro Palmeiras. Então, nesse contexto, minha aposta de zebra é o Palmeiras de Abel Ferreira sendo eliminado pelo Santos. Vitória e Vasco é outro jogo bem difícil, porque o Vitória hoje no Brasileirão, por exemplo, é melhor que o Vasco, e o Vitória na Copa do Brasil já eliminou o Flamengo e o Atlético Paranaense, dois timaços, né? Em comparação com o próprio Vitória. Aí vai perder pro Vasco, que tá na vice-lanterna, seria engraçado até, né? Mas o Vasco nas Copas com o Pedro Emanuel tá muito forte. Então, no final das contas, pra mim, tudo se equilibra muito. E aí, quando tá muito equilibrado, eu não vou mentir, eu vou votar em quem eu torço, porque é palpite de novo, eu não vou palpitar pra ficar torcendo pra errar o meu palpite. Então, eu vou torcer pro Vasco, eu vou palpitar no Vasco, porque eu quero acertar. E se eu acertar dizendo que vai ser vitória, eu vou ficar triste, porque eu acertei. Então, no final das contas, mas, assim, tirando essa parte, a análise é essa. O Vitória é melhor na temporada, é um time que tá mais sólido como um todo, apesar de ter vindo uma pancada com o Bahia, né? Mas o Vasco vem muito forte nas Copas com o Pedro Emanuel até aqui. E também tem um elenco de nível parecido, talvez até melhor do Vasco. Então, acho que como o trabalho do Vasco está no estágio mais inicial, mas tem um elenco de nível parecido e tá bem nas Copas, acho que as coisas ficam equilibradas com o Vitória, que também tá muito bem nas Copas do Brasil e, no geral, tem um trabalho mais sólido com o Jair Ventura, mas com esse equilíbrio acabo que eu acho que o Vasco passa. Não sei se acho, mas eu palpito. E o Grenal? O Grenal pra mim é o mais difícil, porque são dois times que estão fazendo uma temporada ruim. E então teremos um time que faz temporada ruim na semifinal da Copa do Brasil, ou o Grêmio ou o Internacional. Mas acho que a temporada do Grêmio é pior, né? Apesar de estar na frente na tabela do Brasileirão, o Inter, principalmente depois da Copa, teve o ânimo da eliminação contra o Corinthians, né? Que eliminou o Corinthians da Copa do Brasil. Mas vem fazendo jogos mais sólidos, principalmente em questão defensiva até, né? O Inter nessa sequência pós-Copa do Mundo vacilou contra o Remo, poderia ter ganhado aquele jogo, mas são vários empates em sequência e um time que está sofrendo por os gols. O Grêmio eu acho que tá pior. O Grêmio tem derrotas, e tipo, derrota feia pro Atlético Mineiro, 3-0. O Grêmio ganhou recentemente do São Paulo, mas aí qualquer um tá ganhando, né? Então acho que a situação do Grêmio, de momento, tá mais feia, tá mais preocupante no que tá apresentando, e eu aposto que o Inter passa. Mas precisa realmente manter o ânimo no nível que tava depois do jogo contra o Corinthians. Talvez aí a derrota, o empate, no caso, como foi contra o Remo, pode ter dado uma desanimada, mas acho que passa o Inter contra o Grêmio aí no Grenal. Então teremos as semifinais com passando Cruzeiro, Santos, o Inter e o Vasco, na minha opinião. De novo, uma Copa do Brasil que chegaria com a semifinal com times na parte de baixo da tabela, né? Do Brasileirão, como foi no ano passado. Ano passado, a final foi entre o time do Corinthians e do Vasco, que ficaram na parte de baixo da tabela. O Fluminense e o Cruzeiro, que estavam na parte de cima, foram eliminados, né? Dessa vez a gente poderia ter uma semifinal com... Quer dizer, terá Inter ou Grêmio,
vai ter Vasco Vitória, né, na verdade, e pode ter o Santos. O Atlético Mineiro tá em que posição? O Atlético Mineiro acho que tá um pouco mais pra cima, talvez. O Atlético Mineiro tá em nono, mas pode cair, né? Então tá ali na meiuca. Mas eu acho que passa o Cruzeiro. Então no meu palpite teria Inter, teria Vasco e teria Santos. De times da parte de baixo da tabela na semifinal da Copa do Brasil. O último sobrevivente ali seria o Cruzeiro, da parte de cima. E então os confrontos seriam o Inter contra o Cruzeiro, né? E o Vasco contra o Santos. Teriam aí coisas interessantes, principalmente nesse Vasco e Santos, de novo Thiago Mendes e Neymar, de novo tudo isso que tá aí, a própria briga contra o rebaixamento naquele ano que o Santos caiu, deixou o 6-1, né, do Vasco, tá cada vez com uma rivalidade maior entre Vasco e Santos. Então, seria uma semifinal bem legal de acompanhar. Diz aí nos comentários o que tu acha, de novo, se tu ainda me desobedeceu e quando eu pedi no começo do vídeo pra tu deixar teu palpite aí nos comentários se tu não deixou, deixa agora. Se gostou dos meus palpites, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha aí o vídeo pra todos os seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá dislike, me segue aí e até a próxima. Valeu!